Olá galera, eu sou a Verônica Pedrosa, criadora do canal Crimes Franceses. Se você já é da casa, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. E se você tá chegando novo, fica sabendo que esse canal aqui é só pra bater papo mesmo, pra gente conversar e saber que as pessoas são uma caixinha de surpresa e infelizmente a gente não conhece ninguém, a gente não pode confiar nas pessoas. Não é porque você vive na Suécia, na Suíça, na Noruega que você tá livre de criminalidade. Infelizmente a maldade existe em qualquer lugar do mundo e cabe a cada um de nós a gente cuidar da nossa segurança, porque ninguém vai fazer isso no nosso lugar. O caso que eu vou estar contando para vocês hoje é o caso do Lionel Veronese. Essa história tem bastante gente envolvida e eu vou tentar contar para vocês de uma forma clara. A gente vai ter aí uma esposa, um marido, o melhor amigo desse casal e, é claro, um amante. O Lionel Veronese, de 39 anos, era aquele cara charmosão, aquele cara que tinha várias mulheres, bom de papo, cheiroso, sabia dançar. Ele era bonitão, sim, ele tinha muito sucesso com a mulherada. O esposo aqui era um tal de Philippe Perrier, um cara que era dono de empresa, 51 anos, casado com a Nathalie Perrier, que tinha 49 anos. O Philippe, ele tinha muito poder, ele era muito influenciador ali na cidade onde ele morava e todo mundo sabia que o casal Perrier, eles eram um casal que tinham muito sucesso. E tem também aqui o melhor amigo desse casal, um tal de Michael Buff, um cara de 30 e poucos anos que conhecia o casal Perrier e sempre saía com eles e também conhecia o amante, que era o Lionel Veronese. No dia 30 de abril de 2012, o sobrinho do Lionel, ele vai até a delegacia e fala, ó, o meu tio, ele sumiu, tem mais de 24 horas e eu acho que aconteceu alguma coisa. Porque ele falou que ele ia sair de carro com um tal de Mike e depois disso ele não atende mais o telefone e não responde as minhas mensagens. Com certeza aconteceu uma coisa ruim com ele, porque normalmente ele responde as mensagens. Por favor, me ajudem. Como a polícia já tinha entendido várias fofoquinhas, várias coisas sobre o Lionel Veronese, sabe? Pô, esse cara, ele já passou por aqui, é o cara que tem mulher, é o cara que briga em bar. Vamos dar uma olhada para ver o que aconteceu com esse cara. A polícia rapidinho ficou sabendo que o Lionel, ele tinha entrado no carro desse Mike. Quem era o Mike? Era o Michael Buff, que era um dos melhores amigos do casal Perrier. A polícia ficou sabendo também que o Lionel, ele era o amante da Nathalie e que alguns dias antes dele desaparecer, ele tinha roubado a casa dos Perriers e tinha pego uma quantia bem alta em dinheiro, uns 27 mil euros. E ele roubou a casa do Philippe e da Nathalie Perrier com a ajuda da amante, a Nathalie. Porque eles fizeram isso, a gente vai entender depois. E ele tinha entrado no carro do Mike, porque ele estava indo esclarecer essa história com ele, para ver se ele poderia devolver o dinheiro, para pedir um perdão. Eles estavam tentando resolver essa história toda entre o amante, o cara mais influente da cidade, que era o Philippe Perrier, e a Nathalie, que era a amante. Então, o Mike, ele estava ali de mediador dessa situação toda. A polícia chamou para o interrogatório o Mike, a Nathalie e o Philippe. No interrogatório, o Mike ele falou, sim, eu estive com o Lionel, porque a gente tinha que resolver essa história do roubo, isso é verdade, mas eu conversei com ele, a gente não conseguiu resolver nada, não teve uma discussão assim violenta, não teve agressão, não teve nada disso, mas ele pegou e foi embora, e eu não sei de mais nada. Quando perguntaram pro Philippe Perrier, ele falou a mesma coisa. Falou, eu sei que o Mike estava tentando ajudar a recuperar o meu dinheiro roubado e ele foi falar com o Lionel. Mas eu não, acho que não aconteceu nada, porque depois o Mike veio conversar comigo, disse que conversou com o Lionel e que não tinha conseguido pegar o dinheiro. Quando eles conversaram com a Nathalie, eles começaram a aprofundar as coisas. Eles viram que a Nathalie, ela tinha conhecido o Lionel numa boate fazia alguns meses e ela ficou encantada por esse cara. Porque o marido dela, ele trabalhava demais, não ficava em casa. E ela ficava em casa, cuidava dos filhos, cuidava da casa. Ela, mesmo tendo uma vida de rica, grana, ela tinha uma vida chata, uma vida triste. E quando ela conheceu na boate esse tal de Lionel, ela se entregou totalmente, ela era apaixonada por ele e foi ali no banheiro mesmo da boate que ela teve a primeira relação sexual com o cara, pra vocês verem como o negócio foi assim, uou, fogo total da paixão naquele dia. Então eles começaram a se ver de vez em quando pra dar uma, né, gente? Só que ela percebeu que o Lionel pedia dinheiro pra ela.
E ela não dava. Só que ele começou a ameaçar. Se você não me der dinheiro, Nathalie, eu vou contar pro seu marido que você tá tendo um caso comigo, hein? Então ela, com medo de ter ali a exposição dessa relação extraconjugal com um cara que não tinha nada a ver, ela falou assim, então vamos fazer um negócio. Eu não tenho dinheiro, o dinheiro realmente é todo do meu marido. Eu vou falar pra você entrar na minha casa tal dia, eu deixo a porta aberta, e a chave do cofre tá na portinha do armário número tal lá na cozinha. Então você entra na casa, pega a chave do cofre e rouba o dinheiro que você quiser. E depois a gente fala que foi um roubo, que infelizmente a gente não vai poder achar a pessoa. E foi isso que ele fez num dia. Ele viu que ela tinha saído com os filhos para dar uma volta, ele entrou na casa porque ela deixou a porta aberta, e ele foi então até o armário da cozinha, pegou a chave e abriu sim o cofre. Então foi dessa maneira que o Lionel conseguiu o dinheiro que ele tanto queria dessa amante, a Nathalie. Depois do interrogatório dos três, a polícia encontrou o corpo do Lionel na cidade ao lado. Ele tinha sido queimado, mas essa não era a causa da morte dele. Levaram o corpo para análise e viram que tinha uma saída de bala atrás da orelha dele. Então a polícia sabia que, poxa, tá estranha a história desses três aí. Alguma coisa aí tá errada, a gente precisa montar esse quebra-cabeça. Começaram a olhar as câmeras de segurança das estradas, porque lembra que o Mike tinha dado uma volta de carro com o Lionel para tentar resolver a história do roubo? Então eles falaram, talvez a gente vai achar o carro do Mike e vamos ver aonde ele foi. Começaram a olhar e viram que o carro do Mike, ele parou num pedágio. E tinha uma segunda pessoa no carro, sabe quem era? Era o Philippe Perrier, o esposo. Ele esteve com o Mike na madrugada quando o Lionel desapareceu. E não era isso que eles tinham contado no interrogatório, então a polícia sabia que eles estavam mentindo. A polícia tentou achar esse carro do Mike para estar fazendo uma análise, passando o carro no pente fino para ver se eles achavam mais pistas. Vocês acham que eles encontraram o carro? Não encontraram, não. Esse carro era o carro da esposa do Mike e ele tinha sido queimado no dia seguinte após o desaparecimento do Lionel. Olha que coincidência, né? Então a polícia sabia que esse carro não iria ajudar nas investigações. Sem mais provas e pistas, a polícia chamou os três novamente para o interrogatório. O primeiro a ser interrogado foi o Philippe Perrier e ele decidiu mudar a versão dele. Ele decidiu, vendo as imagens, ele falou, realmente eu estava com o Mike dentro do carro na madrugada, mas eu transportei o corpo do Lionel sem vida. Eu ajudei o Mike a transportar, mas eu não matei. Ele explicou para a polícia que o Lionel e a Nathalie saíram da casa dos Perriers e foram tentar realmente pegar o dinheiro de volta, achar um acordo, sabe, resolver essa situação toda do roubo. Alguma coisa deu errado e eles voltaram para casa dos Perriers e a Nathalie estava desesperada, o Mike não sabia o que fazer e falaram pro Philippe, olha, a gente estava numa discussão, o negócio saiu fora do controle. Como esse marido, ele queria proteger a esposa dele e a mãe dos filhos dele, ele falou, ó, Nathalie, você fica aqui em casa agora, porque você já fez merda demais, eu e o Mike, a gente vai dar um jeito de sumir com esse corpo. Então os dois, eles pegaram o carro, enfiaram o corpo no porta-malas e levaram o Lionel para a cidade do lado, onde eles tacaram gasolina nesse corpo e atearam fogo. Já a Nathalie, ela falou a mesma coisa que o marido dela. Aconteceu isso dessa maneira e ela afirmava que ela não tinha atirado, não. Ela afirmava que eles estavam discutindo dentro do carro, o Mike estava dirigindo, o Lionel estava no banco da frente, ela estava no banco de trás, a discussão começou a ficar agressiva, o Mike dirigindo ficou puto da vida porque estava gritando demais, estava aquele insulto todo. Ele tirou uma arma que estava na cintura dele e atirou no Lionel que estava ali do lado. Então foi dessa maneira que o Lionel perdeu a vida. Já o Mike no interrogatório, ele falava, gente, não tem nada a ver. A esposa não era minha, o dinheiro não era meu, eu não iria matar o Lionel, eu saía com o Lionel de vez em quando, eu era amigo dos dois, isso aqui tá errado. Os Perriers estão jogando a culpa em cima de mim, porque eles têm grana, eles são influentes, estão querendo que eu pague o pato, mas eu não fiz nada não. Quem atirou foi a Nathalie. Depois que os dois queimaram o corpo do Lionel, eles voltaram para casa dos Perriers e foram tomar café da manhã.
E foi nessa hora aí que ele estava voltando para casa que a polícia viu as imagens dos dois no pedágio, pagando para voltar para casa para tomar um cafezinho da manhã, como se nada tivesse acontecido. A polícia continuou interrogando os amigos. Algumas amigas da Nathalie disseram que ela era louca pelo Lionel e quando ela via ele com outras mulheres, ela ficava histérica, ficava ciumada e ela queria realmente, pô, o que esse cara tá fazendo com essa vaca? Ai, queria tanto que ia acontecer alguma coisa com esse cara porque ele tá me usando. Ela era extremamente apaixonada por ele, mas ela não queria ficar com ele porque ela tinha o maridão dela que era influente e rico, né? Então as amigas falaram que por ciúme ela poderia sim ter tirado a vida do Lionel. Os amigos do Mike, familiares, disseram que ele era um apaixonado por armas, tinha várias armas na casa dele e ele sabia usar. Então poderia ser um dos dois. Um julgamento para esses três aconteceu em março de 2015, só que para surpresa de todos, o Philippe Perrier, ele não foi julgado. Ele estava ali no julgamento, mas como ele já tinha ficado 2 anos preso, ele já tinha saído, estava ali com a tornozeleira dele e ele não respondeu por nada. Ele saiu porque ele cumpriu apenas uma pena por ocultação de cadáver. Nesse março de 2015, a Nathalie e o Mike foram julgados. Quando o julgamento começou, a Nathalie já chegou ali xingando demais, gritando, falando que o Mike era um desgraçado e falava palavrão e xingava. Ela gritou tanto com esse cara que ele só teve uma atitude, foi abaixar a cabeça e deixar quieto. Ele não fez nada. O Mike, ele não falava nada. A única coisa que ele respondia eram as perguntas do juiz. No final desse julgamento, que foi bem intenso, foi bem cansativo, teve muito grito, saiu a pena. A Nathalie, ela pegou 20 anos de prisão e para a justiça, a pessoa que realmente apertou o gatilho e atirou no Lionel foi ela. O Mike, ele pegou 8 anos por cumplicidade. O segundo julgamento aconteceu em novembro de 2016 e nesse julgamento a Nathalie ela estava totalmente diferente. Como ela tinha pedido um segundo julgamento, que ela não queria pegar os 20 anos não, ela entrou pianinho no tribunal, não falou nada, não xingou o Mike, não gritou. Aquela mulher histérica do primeiro julgamento, ela não estava presente ali, ela estava totalmente discreta. A pena da Nathalie, ela não mudou, ela continuou 20 anos e a Nathalie, ela é sim a pessoa que, de acordo com a polícia e a justiça francesa, ela foi a pessoa que tirou a vida do Lionel. Já o Mike, a pena dele diminuiu, ele pegou 6 anos apenas e nesse segundo julgamento ele saiu e ele nem é tido como cúmplice da Nathalie nessa história toda. Ele encontra-se atualmente livre. A Nathalie, a partir do ano de 2022, esse ano, ela vai poder pedir uma condicional e ela vai poder sair livremente com uma tornozeleira. Esse foi o caso de hoje, um caso pra gente pensar, pra gente refletir, pra gente ficar em alerta. Esposa exemplar, mãe exemplar, marido legal, rico que paga tudo, amante, melhor amigo que conhece o amante e o marido. Esse rolo todo sempre dá confusão. Em relacionamento tóxico, onde tem muita mentira, confusão, pode sim acontecer um crime. Então abra seu olho, se algum dia da sua vida você tá nesse tipo de confusão aí, saia rápido, porque às vezes a bomba estoura e acaba sobrando pra você, que não tem nada a ver com a história. Um grande abraço pra você, obrigada por assistir o vídeo até aqui e até o próximo vídeo.